tarefa de hoje é uma tarefa que, a meu ver, é muito interessante. Vocês vão assistir os vídeos que eu gravei, e esses vídeos têm alguns conceitos do Steiner. E vocês vão apresentar os conceitos de uma forma diferente. A ideia é que vocês reúnam de dupla, ou se você quiser fazer individualmente, pode também. É que você apresente os conceitos de uma maneira que você acha legal. Por exemplo, você pode fazer uma paródia, pode fazer uma música, pode fazer um esquema, um desenho, pode fazer um texto simples, se quiser, né? Se quiser fazer algumas ilustrações. A ideia é que hoje você trabalhe um pouquinho da sua criatividade para apresentar ideias. São conceitos do Steiner, do livro Educação Emocional. Então, o trabalho é basicamente você ler, escutar o vídeo, ver o vídeo, e falar assim, ah, tá, entendi isso daqui. Se você quiser fazer com sua dupla, você vai montar uma organização de ideias para que saia um material. Ok, beleza. Vai postar lá no sistema. Vamos supor que tenha música. Você coloca o link da música do YouTube. Beleza? Entendeu a ideia? Ou de casa? Entendi. Uhum. Porque esse vídeo já estava antes, né? Lá, antes de você postar, ele já estava lá no YouTube, né? Sim, desde a aula passada, acho que tem uns Que eu assisti 6 dias. Por acaso, você apareceu assim para mim, aí eu assisti isso. Ah, tá. Legal. Então, a ideia é simples. Agora, eu vou passar um pouquinho de conteúdo agora, explicar um pouquinho de como é que funciona a teoria do Steiner, e aí vocês vão lá no AVA, de dupla, até às 10 horas, mais ou menos, vocês têm o tempo para fazer isso. E aí depois, eu vou dar uma olhada no que vocês fizeram nas postagens e fazer alguns comentários. Ou seja, a gente está aqui das 8 às 11 hoje para fazer isso. Só recapitulando, você vai dar uma aula, você quer que nós entremos lá, façamos o trabalho, são 8h22 até as 10? Isso. Uhum. É isso? Não. Não é isso, não. Na verdade, são poucos conceitos. Tem um vídeo de 16 minutos e outro de 8. Então, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês anotam os conceitos. Depois que vocês anotarem, vocês vão explicá-los de uma forma diferente. Se você não se sentir confortável para explicar de uma forma diferente, tudo bem? Uhum. Você explica em forma de texto e posta lá. Eu queria que você fosse mais divertida hoje, né? E o Gabriel, que chegou agora, é divertido. A ideia é que você apresente as ideias de uma maneira que você não seja convencional. Vai ser avaliado com convencional? Não. Basta você explicar as ideias. Se quiser escrever texto, só com o que está sendo explicado por mim, beleza. Mas eu tenho um pedido extra. É esse de fazer de uma forma irreverente. Fazer em forma de desenho, de esquema, quem sabe criar uma paródia, uma música, algo que ilustre o conceito. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu acho que vocês conseguem, pelo que eu conheço, a maioria de vocês tem uma habilidade para pensar de uma maneira não convencional, pelo que eu vi. Mas se estiver muito cansado, se hoje tiver um dia que você está com a criatividade em baixa, faça em forma de texto. Ok? Então, eu vou passar uns conceitos agora, explicar sobre as etapas da oficina, e isso tudo vai servir de material para vocês irem montando a oficina. Ok? E eu vou passar uns esquemas também do que você tem que estudar para a prova. A prova não está difícil, é uma prova que vai ser muito mais criativa e você vai aprender fazendo do que eu, sabe, te avaliar. Assim, você tem que decorar, memorizar os conceitos. Eu preciso que você saiba alguns poucos conceitos e com eles você vai criando as soluções para as questões que eu vou apresentar na prova. Alguma dúvida?
Não. Não? Então tá. Eu não tenho dúvida, não. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando abre a sua matéria lá, você não atualizou nada ainda das nossas notas, né? Não tem nada lá. Não. Tá, você sabe quando é que você consegue fazer isso? Para a gente ir acompanhando, ver como é que tá? Porque é muita matéria à distância, muita coisa, a gente fica um pouco perdido, e a gente quer saber como é que tá a vida da gente, né? Você sabe quando é que você... Eu vou dar uma olhada no trabalho que vocês fizeram semana passada, nessa semana, depois dessa aula. E aí, com isso, eu já consigo alimentar uma planilha com notas, e aí eu posso disponibilizar para vocês lá no SEI. No AVA tem, né? Porque no Tem AVA, também. Porque geralmente a gente está no AVA agora direto, mas pode se quiser, se colocando. No SEI fica melhor, que é mais... Então, bora então para os conceitos. Esse moço, Steiner, é um psicólogo famosíssimo, e ele tem uma ideia de que o desenvolvimento humano, principalmente dos adultos, ele precisa voltar no tempo em relação à parte emocional. E aí, eu apresentei alguns conceitos naqueles vídeos que estão diretamente ligados à construção da sua oficina. Quer dizer que as coisas, aos poucos, vão se encaixando. Essa disciplina, ela tem uma característica que, na medida em que ela vai avançando, ela vai te tornando mais apta a fazer oficina. O objetivo geral disso tudo que a gente está fazendo, juntando esses textos e montando um pouquinho da oficina, é você chegar lá no final e sentir apta a fazer uma oficina e sentir confiante. O trabalho principal nosso aqui é te deixar calma, para fazer as atividades da oficina. Você sentir segurança e calma enquanto você estiver fazendo. Só que isso vai uma construção que às vezes ela fica um pouco desarranjada de início. Você se lembra que os veteranos foram na sala e para te contar assim, calma, paciência, leia os textos, participe das aulas que as coisas vão fazendo sentido aos poucos? Hoje eu vou trazer uma teoria que embasa muito a sua atuação na oficina. Ela tem a utilidade muito semelhante à matriz de identidade. E eu preciso da sua ajuda para contar qual é a utilidade da matriz de identidade do Moreno. Alguém pode me ajudar contando qual é a utilidade na oficina da matriz de identidade? Foi de casa? Tem candidatos? Estou tentando lembrar o que é matriz de identidade, Thiago. Eu, tu, eu, nós. Moreno. Lembra não? Você fez aula sobre isso e aí você fez um resumo da aula. Você está com seu material aí? Da matéria? Eu tô. Alguém dá uma olhada aí. Que dia de aula? Qual foi o dia? 24? Achei. Pessoas, e aí? Além de Kelly, mais alguém? Oi, achei. Thiago, tô tentando achar aqui. Agora que eu consegui entrar de novo. Peraí que eu tô pegando. Matriz de identidade. Eu localizei aqui. Eu, tu me identifico, eu, ele, te apoio. Isso. E gera intimidade, é isso? Isso. Gabriel? Vanderlei. Isso. O eu. Tá me ouvindo, professor? Tô Oi? Tô te ouvindo. O eu, a pessoa pensa no eu, a pessoa pensa mais em si. No eu, tu, é como se aquela pessoa escolhesse outra e se fechasse, tivesse uma pessoa que tivesse mais afinidade com ela
e ela comprasse as brigas dela, e como se Isso. fechasse do mundo junto com aquela pessoa. E Isso. o eu, tu, é quando a Eu. pessoa abre a mente, tem empatia, né? Para abrir esse mundo para novas possibilidades, novas pessoas, e entender que a gente não é perfeito, né? E abrir esse lado imperfeito para outra pessoa e dar a possibilidade da pessoa te entender e agir em grupo. Esse é Aí. eu, ele, né? Esse último é eu, ele, não é eu, tu. Então, ela É, falou o um pouco último é do eu, eu, ele. depois. É. Eu, nós. Uhum. A ideia essa teoria tem a utilidade de te colocar como, então tá, esse pessoal aqui da oficina, que está participando comigo, eles estão em qual matriz de identidade? Eles estão mais no eu, no eu, tu, ou no eu, nós? E a consequência disso, quanto mais você perceber que eles estão no eu, o que é que você tem que fazer com as suas atividades? Você tem que torná-las menos interativas. Então, as características são assim, as pessoas não têm habilidade de compartilhar ainda. Elas ainda não estão prontas para dividir, para se importar com o outro. Elas estão muito no eu. O que você tem que fazer com as suas atividades? Você tem que torná-las mais individuais. Vamos supor que você está planejando um trabalho de fazer com que as pessoas fiquem muito juntas. Que elas dividam sentimentos, histórias. Consequência disso, se está todo mundo muito no eu, não vai acontecer. Você programou uma oficina em que as pessoas estão tendo que dividir. E você propõe, você vê que não avança. Você percebe que o grupo está muito autocentrado. O que você faz? Você reduz o nível de cooperação e participação daquela atividade. A matriz de identidade serve para isso. Por que eu estou revisando os conteúdos passados? Porque justamente esse é o conteúdo da aula de hoje, só com uma cara nova. Esse psicólogo, ele traz níveis de consciência emocional. E é uma outra maneira de entender esse fenômeno de grupo que você vai ativar. Você vai ativar o trabalho de grupo na sua oficina. E estamos te preparando para isso. A ideia é que, na medida em que a matéria vai acontecendo, você fala assim, tá, estou conseguindo identificar. Olha lá o grupo trabalhando muito no eu. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho que fazer uma atividade mais simples, mais individual. Uma atividade que, às vezes, se você achar possível, quebrando essa coisa de não compartilhar com pequenas propostas mais simples. E hoje a gente vai falar de, ao invés de matriz de identidade, a gente vai falar de outro conceito, que é a consciência emocional. Ok? Tem perguntas? Não. Deixa eu fazer uma pequena simulação, então. Vamos relembrar a sequência da oficina? Fase 1. Aquecimento. O aquecimento é dividido em 2 tipos. Aquecimento não específico e aquecimento específico. Vamos supor que a gente está numa oficina sobre tristeza. E aí você começa com aquecimento não específico, pedindo para as pessoas caminharem pela sala e andarem o mais lentamente possível. Olhando para baixo. Aí elas dão umas 3 voltas na sala, lentamente. Aí você passa para aquecimento específico. Então você começa a ler poesias para essas pessoas que estão andando ainda. Poesias que têm conteúdos de tristeza. Então você está aquecendo, ativando elas para entrar em contato com essa emoção. E você lê as poesias e pede para algumas outras pessoas falarem como que elas se sentem em relação às poesias. Então,
Pede, fulano, fala sobre como você está se sentindo, enquanto as pessoas estão andando. E aí a gente percebeu que elas estavam muito no eu, naquele momento. Como? Elas estavam só falando de si, muito falando de si, e querendo chamar atenção. Essa parte do querendo chamar atenção é assim, com tristezas muito extremas, sabe? Fora de contexto, assim, você olha e fala, nossa, tá demais, né? Isso aparece muito. Né? E não é que a pessoa, ela não foi tocada pela atividade, ela foi. Só que ela passou da conta. Aí você fica observando. Você continua desenvolvendo a sua oficina de tristeza. E você faz o desenvolvimento 1, e no desenvolvimento 1, a pessoa ela começa, de repente, do nada, a querer sair da sala. Ou então, querer falar assim, eu preciso te falar. E quando ela começa a falar, ela tem uma fala muito centrada em si mesma. Não tem problema, porque a tristeza ela é introspectiva, sim, mas é uma fala que está exagerada. Quem vai dizer se está exagerado ou não, é um sentimento seu interno aqui. E aí, beleza, você continua prestando atenção. E aí você passa para o desenvolvimento 2, que não é a fase da teoria, que é a fase da prática. E aí essa pessoa ela começa a precisar muito de ser vista, fazendo atividades que ela, assim, chama muita atenção para a tristeza dela. Quero que você se lembre da diferença entre eu e eu-nós, agora. No eu, as pessoas estão centradas em si mesmas. No eu-nós, elas estão querendo compartilhar, colaborar, estar juntas com as outras. E a atividade é muito mais, deixa eu ver o que eu posso fazer, deixa eu ajudar, deixa eu estar junto, do que deixa eu descer além. Do que deixa eu precisar de ser vista. E aí chega a hora de você falar assim, beleza, as pessoas estão muito no eu. Eu vou mudar a minha programação. A minha proposta seria que as pessoas compartilhassem as tristezas vividas lá no desenvolvimento 2. Só que quando você viu que esse grupo está muito no eu, o que você faz? Você faz uma atividade mais autocentrada. Aquela pessoa que estava chamando atenção, a gente vai diminuir as atividades de grupo e ela vai começar a estar mais com ela mesma. Então, esse ajuste tem a principal função de fazer com que a oficina transcorra conforme o que o grupo está podendo oferecer, e não o que você quer fazer. Quer dizer que toda essa proposta, quem está chegando agora está sendo gravado, tá bom? Depois vai estar disponível para vocês. A proposta é de você unir essa teoria, que eu falei da matriz de identidade, com o que você vai fazer na oficina. Hoje, eu vou apresentar novas ideias de como é que você vai observar as pessoas e, principalmente, como você vai se observar enquanto você está fazendo as atividades na oficina. Ok? Eu preciso saber se está claro isso, a relação da teoria que a gente trabalhou em sala de aula com a atividade na oficina. Se não tiver, eu explico de outra maneira. Por favor. Tiago, tira uma dúvida minha. Quando você passou a matriz de identidade, você colocou, eu especifiquei direitinho, eu, tu, eu, ele. Quando você fala sempre eu, nós, você está falando eu, ele? Isso. Uhum. O próprio texto, ele faz essa mudança. Uhum. O que mais? Professor, esse eu, tu, eu, ele, a gente vai mudar a nossa visão de um para o outro durante a oficina? Sim. A teoria de hoje vai fazer a mesma coisa com outras palavras. Mas, Thiago, o termo não é esse, mas existe, por exemplo, eu, tu,
eu, ele, eu, nós. Existe um momento que isso é correto? Ou cada ser humano, em cada época, ele está eu, tu, às vezes ele está eu, ele, às vezes ele está eu, nós, e não tem nada de errado eu ser eu. Hoje eu quero ser eu, porque eu estou cansada de ser o nós. Mas amanhã eu posso estar eu, nós, não tem importância. Não tem eu não sou problema. aquela coisa certinha, né? De ser, eu sempre nós vamos ajudar, nós somos maravilhosos, nós somos ser. Não, é isso, né? Então, acho que a gente teve um pouquinho, Kelly, um pouquinho dessa discussão dentro de sala de aula. E que, às vezes, eu peguei exemplos de que o eu é sempre ruim agora. Só que não, né? Como você explicou, como você contou, a gente nunca vai estar sempre pronto para dividir, para compartilhar. A característica que fica marcada no grupo não pode ser eu. Porque senão o grupo não avança. Porque ele fica muito autocentrado, egoísta, e ele acaba não crescendo. Mas é ruim que a gente seja autocentrado, introspectivo? Não. Tanto é que eu apresentei que a tristeza, ela é uma emoção muito mais introspectiva e fria do que uma emoção como a alegria, que ela é para fora. Então, há uma tendência de uma oficina de tristeza ser muito mais eu do que as outras questões, de eu, tu e eu, nós. Há um problema disso? Não, depende da proposta. Por exemplo, os primeiros grupos, a primeira, a segunda oficina, ela possivelmente será mais bem sucedida se as atividades não envolverem tanto grupos de compartilhamento. Vamos supor que você vai fazer uma oficina sobre medo de falar em público. E aí você, lá no desenvolvimento 2, você percebe que a maioria dos participantes da oficina, eles têm muita vergonha. Eles não estão prontos para serem eu, nós, para contribuir com o outro, para dividir, para ajudar. E aí você vai fazer uma proposta no desenvolvimento 2, em que as pessoas têm que fazer uma grande apresentação. E as apresentações são de trio, uma pessoa apresenta para duas, e essas outras duas dão feedback para essa primeira. E esses trios vão rodando entre si só, sem uma apresentação para a sala toda. Ok? Imaginou essa oficina? Essa atividade? E aí, nessa apresentação de trio, você já sabe que o grupo é muito eu. Você vai pedir com que haja grandes participações? Não. Você vai pedir que tenha grandes feedbacks? Não. O que você vai fazer? Você vai ajudar as pessoas dando um checklist de feedback. Porque você já sabe que elas não conseguem compartilhar e cooperar muito umas com as outras. Então, você ajuda. Mas se for um grupo que for muito de partilha, de dividir, que já está lá no eu, ele, eu, nós, você não tem que montar um feedback, uma fichinha de feedback. Entendeu? Mas num grupo, se todo mundo for eu, nós, isso também não é ruim? O grupo ele não tem que ter uma harmonia de ter um pouco, uns eu, ele, outros eu, tu, outros eu, nós, porque se ficar tudo eu, nós, você não acaba perdendo alguma coisa, ou não? Há uma tendência muito positiva de que o eu, nós seja melhor, porque a gente aprende com o outro. A nossa maneira de aprender dos seres humanos é social. E quanto mais sociável nós formos, maior a chance da gente aprender mais. Só que é claro que existem movimentos internos que precisam de introspecção. Né? E aí, existem propostas diferentes para momentos diferentes, objetivos diferentes. Tem um melhor que o outro? De forma geral, quanto mais a gente partilha, eu acho que o livro da nossa última aula ajudou nisso. Né? Quanto mais a gente partilha, melhor fica. Né, as coisas. O resultado é mais positivo quando a gente partilha mais. Entenderam? Pegaram um pouquinho? Kelly, respondeu? Respondeu, porque eu acho tão bonito, falando assim, uma coisa tão linda. Mas o viver é muito complicado. O viver é verdade, é complicado. Isso é muito bonito. Muito. E eu quero... Nossa, a gente já está com um tempo de aula, né? Deixa eu passar... Eu não vou passar com detalhes a aula de hoje, não.
Eu vou fazer uma explicação geral, porque os conceitos estão nos áudios. O Steiner, ele coloca a inteligência emocional, ele chama de consciente emocional, de uma forma muito interessante. Ele coloca que o início, a gente tem uma barreira interna para entender quais são as nossas emoções. É como se você vivesse sem uma linguagem emocional. Como se você não conhecesse as emoções, como se elas fossem, assim, algo que passa por você, mas não algo que fica e te acrescenta. A gente viveu muitos e muitos anos numa vida mental. A ciência avançou muito na parte cognitiva e deixou um pouquinho para trás a parte emocional. E agora a gente está tentando resgatar isso. A sua matéria de dinâmica de grupo tem um propósito de ajudar a resgatar isso. E aí o Steiner coloca que existe uma barreira da própria comunidade, de que a gente por muitos e muitos anos viveu focado no mentalismo, na parte filosófica, na parte racional, no entendimento, e aí a linguagem emocional não avançou na mesma medida. E a proposta dele é que a gente consiga resgatar isso. Que essa barreira de não saber dizer, de não permitir com que as emoções sejam úteis, de que é vergonha, de que não é bom, e que você é frágil e por aí vai, caia por terra, e que elas sejam ferramentas para o nosso crescimento, para o nosso autodesenvolvimento. E aí ele vai colocando níveis, né? O primeiro nível é da própria insensibilidade. A pessoa não se dá conta das emoções. Alguém é que fala para ela como que ela sente. Então, você está percebendo que você está um pouco assim, assado? E a última fase é chamada interatividade. É quando a gente cria uma situação, um clima, um momento, que a pessoa ela vai experimentar algumas emoções em que você imaginou que ela poderia experimentar. Entendeu a ideia? A primeira fase é de uma insensibilidade. A pessoa não se reconhece. Alguém tem que falar para ela como que ela se sente. E a última fase, ela tem uma consciência emocional que ela consegue produzir um ambiente, um clima, uma situação, em uma conversa, em qualquer situação, que a outra pessoa experimenta. A emoção que ela deseja. Ok? E isso tem algumas vantagens. Quanto mais consciente emocional você está de você, mais fácil vai ser de você trabalhar lá na oficina. Porque quando você percebe-se, você começa a perceber o outro. Entenderam? Você é tocado pelas emoções e as emoções te tocam. Ixi, o pessoal tá caindo. Quer dizer que quanto mais há uma possibilidade de estar em contato consigo nas suas emoções, mais você vai conseguir perceber as emoções do outro e conseguir manejar. Ah, Thiago, mas por que é importante lidar com as emoções? Por que a gente só não fica na parte racional? Porque elas produzem mudança de comportamento muito mais rápido. Entenderam? É como se, através das emoções, a mudança de comportamento acontecesse muito melhor. A compreensão delas e a consciência de que elas existem torna muito mais fácil a mudança de comportamento. Tem perguntas? Não tenho pergunta relacionada ao pessoal que não está, que não conseguiu entrar. Como é que vai ficar esse trabalho deles? Eles vão perguntar depois, né? Ah, sim. Uhum. Eu vou revisar daqui a pouquinho o que tem que ser feito hoje, mas lá, se assistir, você conseguir acessar a página da aula de hoje, lá, resumo dos conceitos dos vídeos, consegue fazer. A minha explicação, ela ajuda. Eu entendi, mas elas podem entregar até quando? É isso que eu estou dizendo, porque nós vamos ter que entregar agora até 10 horas, que você falou, né? 9 e pouco. Uhum. No caso, eles podem entregar até quando?
até no final do dia. Tá bom. Uhum. Para avisar para o grupo, né? Uhum. Então, para quem chegou depois, eu vou reexplicar a tarefa de hoje. Vocês têm mais ou menos uma hora e pouco, para assistir 2 vídeos e fazer um resumo, se possível, criativo, do que é que eu estou falando. O material que está lá em vídeo é desse psicólogo aqui, ó, do Steiner. E ele fala sobre consciência emocional, níveis de consciência emocional. E lá nos vídeos eu explico um pouquinho da teoria, eu explico quais são os níveis, e aí você vai explicar com as suas palavras, de uma maneira de preferência irreverente, divertida, criativa, como fazer isso. Quais são os conceitos. Ah, Thiago, o que eu posso fazer? Você pode fazer um esquema, pode fazer desenhos. Ah, é de dupla, tá? Se quiser fazer individual, pode também, se você achar que é mais rápido fazer individual. Então, das 9 às 10, vocês têm esse tempo de assistir os vídeos. Enquanto você está assistindo, você anota os conceitos, pausa o vídeo, anota o conceito e faz, depois, uma atividade mais divertida com eles. Ô, Ok? Thiago, tem 10h30, sei lá, umas 10h40 pra gente poder entregar. Pode ser, pode ser. Mas eu Beleza. estarei lá no chat e depois eu vou ligar essa conferência que a gente está aqui para vocês irem acessando e tirar dúvidas comigo, ok? Não, porque com essas coisas assim de pausar vídeo e anotar, eu sei que eu demoro, sabe? Eu vejo o vídeo, eu pauso e anoto alguma coisa, aí eu demoro. Eu acabo enrolando mais. Uhum. É um vídeo de 16, outro de 8 minutos. Tá. Então, eu suponho que você vai gastar uns 40 minutos para anotar, e aí depois você faz o seu desenho, você faz seus esquemas, faz textos, se quiser fazer uma pequena paródia. Não é para fazer nada Thiago, complexo, depois você vai ter questão de 20 minutos, meia hora para montar a sua organização, ok? depois disso a gente tem que voltar aqui Eu vou estar no pra chat aula. e vou Ah, ligar tá. aqui. Só que eu não vou gravar essa parte. Tá? Ah, Eu vou tá. estar aqui nesse canal para tirar dúvidas. É como se eu estivesse lá dentro da sala de aula, andando perto dos grupos, lembra? Uhum. Tirando Ah, dúvidas. ok. É a mesma coisa. Eu vou ligar aqui a partir das 10h10, por aí, mais ou menos. Tá bom. Ah, ok. Ok? Obrigada. Tá. Gente, alguma dúvida da tarefa? Não? Posso desligar aqui? E voltar daqui um pouquinho? 10h10. 10 e Pode 10? desligar. 10h30, né? Volta 10h10, quem quiser entrar, entra. Depois até 10h30 o pessoal entra. Ah, então, para quem está perguntando onde que manda, tem um link para mandar as coisas lá, na tarefa, na aula de hoje, tá bom? Isso. Tá Ok. bom. Partiu, Kelly. Ah, Vanessa, como que você manda? Você faz uma foto do desenho e manda lá. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.
Cadê o povo dessa sala? Tem alguém nessa sala, por acaso? Eu tô aqui, Isamar. Ai, que bom, pensei que eu estava sozinha, esperar ele para Aí, deixa eu te falar. Eu tô aqui também. Tô aqui. Eu já fiz também. Eu tive que tirar o. Ah, eu Eu não tive fiz, que não. tirar. Tirar? Eu tive que tirar o WhatsApp para conseguir baixar esse outro Hangout aqui. Ixi, Aí agora eu tenho que pegar esse trabalho dele e colocar lá no Ava. é no Ava, é. Você entrar lá no Ava, lá no final dos vídeos, você vai ver que tem lá como acrescentar o trabalho. Quando Ah, chega no sim. final, quando chega no finalzinho lá do Ava, Olá. você. Oi, Chegou. Olá. Sim. Aí lá eu tem não terminei não, viu, Thiago? Eu tô